No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história insana que aconteceu comigo semana passada. Um idoso, ele me xingou. Vocês vão entender a minha reação, o que eu pensei, o que eu falei e qual foi a percepção que eu tive desse xingamento que ele me deu. Eu tirei uma lição gigante sobre isso e uma análise e busquei entender por que ele me xingou. No fato, tá? De fato, realmente, eu entendi que muitas pessoas não sabem a importância do intervalo de treino. Não, eu não fiquei 5 minutos no telefone, no celular, mexendo, perdendo tempo e atrapalhando o pessoal no aparelho. Eu tava fazendo meu intervalo cronometrado e mesmo assim ele me xingou. Mas entenda o porquê que ele me xingou, o porquê que ele teve essa reação. E digo, muitos de vocês não sabem a real importância de se fazer um intervalo entre um exercício e outro. E esse é um vídeo principalmente para idosos. Se você não é idoso, assista o vídeo porque você vai tirar lições do seu treino, mas se você é idoso, fica porque é muito importante para você. Mas antes disso, segue a vinheta. Fala galera do meu canal, eu sou o Dodô, sou o seu personal trainer aqui no YouTube e semana após semana a gente vai estar conversando sobre alguma coisa que você pode melhorar no seu treino. E de antemão, tá? Eu vou te ajudar com várias coisas aí conforme você me segue e você vai acompanhando meus conteúdos, mas eu te peço, deixa o like aqui no vídeo, peço também que você siga o meu canal, para que você possa toda semana estar recebendo vídeos, tá? A gente vai começar com um vídeo por semana, mas a tendência e a ideia, conforme nosso canal está crescendo, é aumentar esse conteúdo e tá trazendo mais conhecimento para que vocês possam estar colocando em prática e trazendo verdades do treinamento, verdades da dieta, verdade dessa psicologia voltada por exercício e movimento. Tudo que a galera coloca para vocês muitas vezes na internet não é de fato uma realidade. E o que é o vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo semana passada, tá? Eu fiquei a semana passada inteira pensando, né? Pô, eu preciso fazer esse vídeo, preciso organizar ele, contar essa história, o que aconteceu comigo, né? Por que um idoso ele me xingou no meio do meu treino, cara? Nossa, a reação foi engraçada, tá? Iniciando, como é que foi, né? Eu tava treinando, já tava na metade do meu treino. Era o treino de peitoral e tríceps. Já tinha feito ali os 4 exercícios de peitoral e aí já tinha começado o tríceps na polia. Quem treina sabe qual é aquele movimento que você faz assim, né? Na polia para trabalhar a musculatura do tríceps. E aí, a polia, eu não sei como é que é na academia de vocês, tá? Mas na maioria das academias, esse espaço onde tem as polias é um espaço muito disputado. Então, muita gente vai fazer exercício naquelas polias. Porque dá para fazer muitos exercícios nas polias. Então, a gama de exercício ela é imensa, então é normal ter muita rotatividade ali nas polias. Aí eu tava fazendo o exercício, e aí eu marco esse intervalo de treino atual que eu preparei pra mim, eu tô com 1 minuto de intervalo, tá? E aí eu sempre treino com relógio, esse mesmo que vocês estão aqui, eu tenho a parte de cronômetro, tá? Então eu já sei até que pra mim é bem rápido chegar nele, porque eu uso tanto, né? Chego no cronômetro ali, deixo marcando, tá? 1 minuto nesse protocolo que eu montei pra fazer meu treino. Aí fiz ali a primeira, marquei 1 minuto. E aí nisso o senhor, ele viu que a polia ela estava livre, porque eu tava escorado do lado. Ele viu que eu tava ali, que eu tava usando, mas ele foi em direção. Na real, acho que ele já tinha alguma coisa ali na mente dele, que não tava muito legal aquele dia. Então ele pensou, vai ser agora que eu vou arrumar uma treta aí, vai ser com esse guri aí. Já mal sabe, o guri de 32 anos já não é mais guri, né? Já é... indo pros 35, não sei se é mais guri, né? Mas enfim, ele me olhou lá e veio. E daí ele disse, eu vou usar aqui. Ele já foi bem assertivo, né? Eu vou usar aqui. Eu olhei assim e disse, não, pode usar, falta só mais 2 para mim. Ele disse, eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer todas as minhas porque eu faço rápido. Vocês hoje em dia demoram demais para fazer os treinamentos. E aí, na hora, obviamente quando a gente recebe uma informação dessa, né, algo tão incisivo na sua fala por si só, remete a um momento de, pô, eu não gostei. Confesso para vocês, a hora que ele falou isso, me subiu um pouco o sangue, mas quem me conhece sabe que eu sou um cara que tenta ficar calmo nas diversas situações, ter um certo controle emocional, ou seja, refletir sobre o que está acontecendo. Já fui muito explosivo, sou um cara que sabe criar o caos se eu quiser, mas hoje eu consigo administrar muito bem. Algumas coisas me fizeram amadurecer e enxergar que a gente não tem que agir por impulso, e sim refletir em determinado momento e situação. E aí ele me falou aquilo, na hora eu não gostei, mas eu olhei e pensei, pô, ele tem idade até para ser meu avô. Eu fui criado e ensinado a ter respeito, principalmente pelos mais velhos. Então, por mais que ele tivesse chegado de uma forma incisiva, chegado ali de uma forma bem abrupta, ter de certa forma me xingado, querendo ali fazer menosprezar ali o meu intervalo, talvez nem seja essa palavra que eu quero usar,
mas falar com uma certa ironia. Eu vi que ele estava irritado, a percepção e a reação do rosto dele, do posicionamento dele foi realmente essa. E aí eu pensei, cara, eu tenho respeito, né, pelas pessoas mais velhas, eu tenho respeito pelas mulheres, eu tenho respeito pelas crianças, respeito homens também, mas homens, dependendo da situação, eu não respeito. Acredito que tem certas coisas que a gente tem que se posicionar. Mas assim, se for idoso, se for mulher e criança, eu relevo muita coisa, tá tudo bem, no meu ponto de vista. Ele falou isso e eu pensei, oxe, o que eu vou fazer aqui agora? O intervalo era de 1 minuto. Vocês acham que meu músculo ia crescer mais porque eu desse 2, 3 minutos naquele exercício? Não. Eu fiquei esperando ele acabar as 3 séries de exercício dele. Eu percebi que era 3 porque eu estava ali do lado dele, né? Eu fiquei observando. Ou seja, ele estava com o treino do aplicativo, da respectiva academia que ele estava treinando. Um treino ali pronto e tal. E aí ele estava seguindo o treino. No treino, pelo que deu para perceber, eram 3 séries daquele exercício. 3 séries de 10 repetições. Isso foi toda a percepção e análise que eu fiz no exato momento. 3 séries de 10 repetições. Só que era para ele fazer 10 e descansar. Era para ele fazer 10 e descansar. E depois fazia a terceira série de 10. Só que ele fez 10 repetições, não deu 5 segundos, fez mais 10, não deu 5 segundos, fez mais 10 repetições. Ou seja, praticamente ele fez as 30 repetições, uma atrás da outra. E aí você pode se perguntar, Dodô, aonde está o erro na questão de ele fazer 30 segundos? Bom, quando a gente fala, principalmente em idosos, a gente visa um trabalho de força muscular, tá? Fazer com que ele ganhe força muscular e que ele venha ter um processo de hipertrofia, ganho de massa muscular, para que ele fique mais forte, tá? E consiga sustentar o seu corpo e ser realmente um idoso ativo. Hoje a gente vê idosos muito ativos, fazendo força, fazendo suas atividades diárias sem dificuldade, mas muito proveniente desse trabalho muscular que elas buscam na musculação, que é esse ganho de força, hipertrofia, ganho de massa muscular. Aí quando eu percebi que ele fez aquilo, eu tive o pensamento, cara, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre intervalo. Porque muita gente vai pra academia e acha que, pô, porque eu tenho treino prescrito ali, eu tenho que fazer esse treino rapidamente e deu, tá ok. Não, gente. O treino de academia, o treino de musculação, o treino que você tem do seu profissional, ele é pensado, tá? E montado para te trazer mais resultado. Se o professor colocou ali 60 segundos de intervalo e você reduz isso para menos, isso vai fazer que você não esteja seguindo o treino e não esteja de acordo com o objetivo que talvez você tenha pedido para que o seu professor montasse o seu treino. E eu vou te explicar durante o vídeo o porquê dessa questão de intervalo. E aí você pode pensar, ah, Dudu, mas o meu professor não coloca intervalo. Depende, porque a gente tem 2 tipos de intervalo, tá? Parece meio lógico eu falar aqui, né? Mas tem um intervalo ativo e um intervalo passivo. Eu vou explicar o que é uma diferença entre uma e outra, né? E por que a gente tem que realmente fazer um intervalo, independente se for ativo ou passivo. Porque o intervalo, hoje a ciência comprova, tá? Isso é algo comprovado, não é o Dodô que está inventando da sua cabeça, mas é algo realmente muito importante para que você volte a produzir força novamente. Se você ficar repetidas vezes fazendo aquele mesmo movimento, você não vai conseguir desempenhar uma performance tão eficiente. E na musculação, como eu falei, o idoso propriamente dito, a gente visa que ele vá para a academia para ele fazer força, desenvolver força. Se eu não dou um intervalo, como é que ele vai desenvolver força? Ele não vai conseguir levantar aquele peso que a gente estava propondo, ou seja, o aumento de carga, o aumento de peso, porque ele vai estar sempre fazendo aquele mesmo movimento, ou seja, a musculatura vai entrar em fadiga, ele não vai conseguir levantar e repetir aquelas repetições. Então, entender que esse intervalo é como se fosse um pit stop numa corrida de Fórmula 1. Eu dou uma parada para abastecer o carro e voltar para a corrida. Se eu estiver fazendo sempre ali aquele percurso com o meu carro, Fórmula 1 vocês sabem, é aquela volta na pista, uma hora a gasolina acaba. Só que você reabastece para que você continue, né, na pista de corrida, para que você continue desempenhando ali em alta performance. Então o intervalo ele é muito importante para todos nós, tá, que buscamos uma hipertrofia, um ganho de força, mas principalmente para o idoso, porque o idoso ele precisa mais do que todo mundo ter força. Então entende que o intervalo é fundamental? Então quando eu falo que, pô, tem muitas vezes que tem intervalos passivos, onde a pessoa não fica parada, ok, só que geralmente, tá, e na maioria das vezes, indicaria até se profissionais estiverem ouvindo esse meu vídeo aqui no YouTube, que o intervalo entre um segmento corporal e outro se torna extremamente válido. Como assim? Fez um exercício de superior,
fez um exercício de inferior, fez uma caminhada leve. Então isso são intervalos que a gente consegue usar e manipular como variáveis de treino que ainda vão estar trabalhando força naquele idoso. Outra coisa que a gente toma muito cuidado é que durante o exercício a gente tem uma elevação da pressão arterial, tá? Então tu imagina um idoso que já tem algumas complicações relacionadas ao coração, faz repetidas e repetidas vezes sem a pausa. A gente tem essa elevação da frequência cardíaca, uma elevação da pressão arterial, isso pode sim acometer algumas, como é que é a palavra agora? Só porque eu queria falar a palavra, agora ela fugiu. Algumas implicações nesse indivíduo. E depende muito, né, obviamente, daquela análise bem clínica e direta do profissional. Ele entender que eu tenho alunos iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. Tá? Então não é porque ele é idoso que ele sempre vai ser iniciante, não, ele vai passar pelos mesmos processos de adaptações que um jovem, com um adolescente, um adulto, idoso, e aí depois de um período aí sim ele pode fazer treinos que visam menos intervalo, que visem muito mais um trabalho dinâmico entre um exercício e outro, mas tudo vai depender da capacidade física desse idoso e conforme ele vai evoluindo. Então o olhar do personal trainer, do professor é muito fundamental, tá? Muito fundamental. E aí, todos nós, tá? Eu tô com 32 anos, eu levanto peso, eu preciso de um descanso para recuperar e o meu músculo ficar apto a fazer novamente aquele movimento, aquele exercício. O idoso, ele tem uma recuperação mais lenta. Tá? Isso é normal, isso é um processo fisiológico e muitas vezes, né, todos nós, né, falamos, eu estou envelhecendo, e a gente for analisar, o envelhecimento ele nada mais é do que uma dádiva da vida, porque só envelhece quem permanece vivo. Então é um presente a gente envelhecer, né? Mas tem coisas que a fisiologia explica e não tem como fugir. Uma delas é a recuperação. O idoso por si só ele tem uma recuperação mais lenta do que pessoas mais jovens, mais novas. Então o intervalo se torna muito, muito importante. E quando que a gente consegue enxergar, né, que o intervalo é necessário? E aqui vai uma explicação tanto para pessoas idosas quanto para pessoas mais jovens, tá? Quando eu coloquei um peso, tá, no aparelho, fiz o movimento do exercício, tá? Fiz aquele exercício. Se o tempo de intervalo não for o suficiente para que eu consiga fazer aquele exercício pelo menos a metade das vezes que eu fiz na última série, o tempo de intervalo está curto. Então, supondo, eu fiz 10 repetições com 20 quilos, tá? 20 quilos calado. Dei um intervalo, sei lá quanto, chutei 20 segundos, e eu não consegui fazer pelo menos 5 repetições, o intervalo ele está curto. Eu preciso de um intervalo maior para voltar a recrutar aquela musculatura que está sendo envolvida no exercício. A pessoa fez o exercício, sentiu muito cansada, extremamente cansada a ponto de quase passar mal entre um exercício e outro, entre uma série e outra. O intervalo ele está sendo muito curto. E vocês entendem aqui, galera, que quando a gente fala em intervalo é uma preocupação não somente com o ganho de massa muscular, mas sim com a saúde dessa pessoa que está na nossa frente. E por isso que o profissional de saúde, o profissional de educação física, ele se torna fundamental ter esse olhar bem direto para o seu aluno. Por isso que me incomoda eu ver academias onde o professor de sala, não é o personal, né? O professor de sala, aquele que tem vários alunos para cuidar, ele está escorado no aparelho, ele não está dando a devida atenção, porque por mais que ele não seja um personal, ele tem alunos na sala. E a responsabilidade da vida daquelas pessoas, sim, está nas mãos dele. Ah, mas aí a academia que vai responder se acontece alguma coisa. Ok, a academia vai responder. Mas e o senso de ser humano, de pessoa que está ali? Eu já fui professor de sala, trabalhei muito tempo como professor de sala. Eu não aceitava que eu ficasse escorado nos lugares. Não aceitava que tivesse pessoa, não podia estar ali auxiliando ela. Pô, mas tem vezes que você tá lá montando treino. Tô lá montando treino, mas eu posso lá dar uma atenção para ela e voltar a prescrever e ficar de olho nela. Prescrevo, dou uma olhada, prescrevo, dou uma olhada. Então não é uma desculpa, muito menos ficar meia hora escorada no aparelho, né? Ou conversando com um colega ainda de profissão, um colega da sala. Não, aí não, gente. Então é uma coisa que realmente sempre me incomodou muito, essa questão e esse desleixo de muitos profissionais. São vidas que estão sendo impactadas ali, são vidas que devem ser cuidadas. Então sim, o profissional de educação física ele tem que estar de olho. Você precisa respeitar aquela pessoa que está pagando a mensalidade na academia. Ah, mas ela não paga personal. Ok, ela não paga personal para você, mas você recebe da academia para estar ali instruindo, você está ali de olho.
tem muita gente na academia, você não está parado, aí sim você tem uma desculpa de, eu não consigo atender aquela pessoa com total ênfase. Mas agora se você está escorado, cara, é o seu horário de trabalho, como qualquer outro trabalho, você tem que trabalhar. Isso, eu falo às vezes, me sobe até um pouquinho o sangue porque me irrita, sabe? São pessoas, seres humanos, e quem me conhece sabe que eu adoro cuidar do ser humano, me incomoda mesmo. E aí quando eu falo de intervalo, não respeitar um intervalo pode ser muito perigoso. Pode trazer vários malefícios, como passar mal, desmaiar. Imagina você no meio da academia, se desmaia e bate com a cabeça no peso. Então tem que cuidar dessa questão de intervalo, tá? O intervalo ele é muito, muito importante. E quando eu falo novamente, né, falando do intervalo e das duas diferenças, né, onde a pessoa pode fazer um exercício e ela não ficar parada descansando, isso a gente chama de intervalo ativo. De intervalo ativo. Quando eu falo de você fazer um exercício, tá? Perdão, troquei as palavras aqui. Quando eu falo de você fazer um exercício e ficar totalmente parado, você tem um intervalo passivo, ou seja, você está passivo, você está naquele lugar descansando, parado, recuperando a musculatura para voltar a fazer aquele exercício. Quando eu tenho um intervalo ativo, é o momento que eu faço um exercício, e isso eu gosto de fazer muito, tá? Muito, principalmente com meus alunos que têm mais idade, que são mais idosos. Pô, faz um exercício de braço, faz de perna, vai dar uma caminhadinha na academia mesmo, desfila na academia, vai dar uma passeada na academia. Porque eu quero produzir um gasto calórico mais alto com aquela pessoa idosa, principalmente com pessoas idosas que estão mais acima do peso, mas eu também não quero exigir demais dela a ponto dela passar mal. Então uma caminhada, ela vai recuperar a musculatura dela, tá? Que ela precisa fazer força, vai produzir um gasto calórico maior, vai deixar o treino mais dinâmico, mas também não vai ser algo muito exaustivo a ponto de fazer ela passar mal. Então, particularmente, eu como personal trainer, eu adoro trabalhar com intervalos ativos, movimentação. Mas dependendo do grau que o meu aluno se encontra, eu faço um intervalo passivo, onde ele para e descansa totalmente. Lembrando que o idoso ele precisa trabalhar força, ele precisa levantar peso, ele tem que ficar mais forte para que ele se torne cada vez mais apto a fazer as funções diárias do dia a dia sem ter que ter a ajuda de alguém. Hoje, a gente vê muitas pessoas treinando, hoje a gente vê muitos idosos treinando, e a gente vê cada vez mais idosos fazendo várias atividades do dia a dia, sem tendo que precisar de uma pessoa para auxiliar, uma pessoa para ajudar, mas porque realmente tem esse cuidado em treinar, em cuidar da sua saúde, se alimentar bem e principalmente, né, buscar um estilo de vida mais saudável. E isso vai fazer que você prolongue a sua vida, que você fique nesse mundo, nesse planeta Terra que a gente tanto adora viver por mais tempo. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco dessa questão do intervalo, que eu tenha realmente sanado algumas dúvidas de vocês. Vocês idosos que assistiram o vídeo, eu espero que realmente vocês entendam que não dá para fazer um exercício atrás do outro. E se você é jovem, faz isso também, para você também não deve, tá? Mas pro idoso, principalmente, descansem, recuperem a musculatura e voltem a fazer força, tá? Eu espero que vocês já coloquem isso em prática, vão pra academia, não vão pra academia correndo. Se você tem pouco tempo para treinar, ok, mas tem que se organizar para você ter um tempo maior, para que você consiga fazer os seus intervalos, tá? E consigam realmente colocar em prática esse ganho de força que a gente almeja que vocês idosos ganhem. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e esteja comigo semana que vem, sai vídeo novo. Um grande abraço para vocês. O Dudu tá aí para realmente ajudar vocês a crescer, evoluir e ter mais resultado nos seus treinos. Um grande abraço!